Graça e paz, amados irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Há um bom tempo que eu não faço, né? O som tá baixo, Vamos ajeitar aqui, irmãos. Amém. Mas eu não garanto que vou ficar nessa posição aqui, não. Eu ando bastante. Mas graças a Deus, né? É com muito temor e tremor que nós estamos sempre diante da igreja, principalmente quando nós estamos aí num propósito de trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o alimento necessário, eficaz, é um meio de graça da parte de Deus para nós, para que nós possamos caminhar, nos fortalecendo, né, cada vez mais, aprendendo cada vez mais, para caminharmos aí em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. É a palavra de Deus que nos dá direção, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos corrige, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho, e firmados nisso, confiados nisso, nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. O texto se encontra lá em Filipenses 4, irmãos. Texto lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Você vai acompanhar aí a palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura aqui. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém? Nós já tivemos aqui a oração direcionada pela iluminação da parte do Senhor, e vamos aqui falar sobre a palavra de Deus. Irmãos, um grande problema, que parece um pouco clichê falar, e nós temos que estar sempre lembrando, um grande problema da humanidade, um grande problema que nós temos aí encontrado, vira e mexe, né? Eu, como professor, estou sempre dentro de sala de aula percebendo esse tipo de comportamento, ou a gente vê com muita frequência, é o mal da ansiedade, né? Segundo a OMS, mais de 50% das pessoas que vão a uma clínica à busca de um tratamento, mais de 50% já se encontram aí dentro de um quadro de ansiedade. A ansiedade é um grande problema. A ansiedade, ela faz com que nós possamos, né, muitas das vezes, imaginar o que está por vir, sofrer por o que está por vir, não viver o hoje, ou às vezes ficarmos vivendo, né, remoendo aquilo que já se passou. E com isso eu sempre volto no tempo presente. Nós deixamos de viver o hoje, nós deixamos de curtir o hoje, nós deixamos de vivenciar o hoje, nós deixamos de aproveitar o hoje, porque as nossas preocupações, muitas das vezes, muitas delas exageradas, muitas delas preocupações que eu falo que não condiz, porque de tanta impaciência, tanta agitação. Eu não estou aqui para criar um quadro clínico, eu não tenho a ousadia de querer falar, né, representando aqui alguma organização, mas eu sou do tempo que eu sabia que estava tarde porque estava escurecendo. Sou do tempo que a minha referência de horário era o meu pai gritando, ou era o programa dos Trapalhões ali antes do Fantástico à noite. Então eu acostumei a viver esse tempo de as coisas vão acontecer por si só. Mas com o advento da evolução, com o advento da tecnologia, de tudo que está acontecendo hoje nós estamos tendo acesso a muita informação. Eu gosto sempre de lembrar que para mim fazer um trabalho na escola eu tinha que ir na biblioteca, não podia rasurar o livro, tinha que ler o livro, tinha que escrever tudo, tinha a folha de papel ofício, tinha a forminha para fazer uma capa,
E hoje nós temos todas as informações nas nossas mãos. Ao mesmo tempo que você vai comer hoje, né, a informação chega muito rápido, você passa a acessar tudo, você sabe de tudo, e nós não temos capacidade de processar tudo. Mas ao mesmo tempo há uma pressão muito grande, porque dentro de uma palavra chamada produtividade, dentro de uma palavra chamada eficiência, dentro da palavra chamada eficácia, dentro do mercado de trabalho, nós somos levados profissionalmente ou de alguma forma a dar mais com menos, a fazer mais, a buscar mais, a saber mais. E nós vivemos essa vida num corre-corre muito grande, nós vivemos a nossa vida preocupado, e eu não falo isso como julgamento, como um pré-julgamento, irmãos, mas muitas das vezes alguém pode estar aqui agora, nesse momento, exclusivo de adoração, exclusivo ao nosso Deus, soberano, Criador, esse que você louvou, esse que você adorou, esse que você já testificou daquilo que Ele pode fazer e aquilo que Ele faz, mas você não está com a sua mente em adoração a Deus, porque você está preocupado com a segunda-feira. Você está preocupado com o seu trabalho, você está preocupado com aquele papel que você deixou lá, você está preocupado com o que você vai falar amanhã no trabalho, você vai estar preocupado com quais vai ser as condições do trabalho, qual vai ser a condição do trânsito, e às vezes nós somos levados dentro dessa situação, e por causa disso nós falamos aqui que isso é um problema, porque por causa desse problema nós deixamos de viver, nós deixamos muitas das vezes de experimentar coisas do agora, nós deixamos de prestar atenção no sorriso, nós deixamos de prestar atenção naquele momento tão agradável, nós deixamos de valorizar muitas coisas, porque a nossa vida está sempre um pouco à frente, porque é necessário viver um pouco à frente, e com isso nós estamos vivendo correndo demais. As crianças, irmãos, querem crescer mais rápido, as crianças querem ter acesso às coisas que não é da idade dela mais rápido. Os adolescentes estão preocupados com aquela fase que passa, porque muitos adolescentes já estão querendo fazer o papel do adulto ou do jovem, porque através do jovem, o jovem tem acesso a algumas coisas, e essas crianças estão querendo crescer rápido demais. Os jovens já estão preocupados demais, o casamento, qual é a profissão, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, e a gente está vivendo. As pessoas maduras, e aqui eu falo os casais, né? As famílias estão preocupadas com o que vai pagar, como que vai pagar, o que nós vamos fazer com nossos filhos, o que vai acontecer, amanhã vai começar um negócio, o que a gente vai fazer, e a gente está preocupado demais. E aí eu não tiro aqui os anciãos também, os idosos, porque eles já viveram a vida deles, já trazem toda uma expertise, toda uma vivência, uma experiência que não é só projetada, é vivida na pele. Mas aí tem a preocupação com os filhos, aí tem a preocupação com os netos, e aí tem a preocupação porque a gente ora, a gente busca, e aí muitas das vezes as coisas estão trazendo aquelas preocupações na nossa vida. E não é diferente, irmãos, falar dentro da palavra de Deus. A ansiedade é um problema tão grande que ela foi registrada pelo próprio Jesus, Mateus 6, quando nós estamos preocupados demais. A ansiedade é um problema tão grande que ela está lá no Salmo 73, quando a gente fala do próspero, do ímpio, da prosperidade, nós estamos preocupados demais, porque talvez a nossa régua, a nossa forma de avaliar, de medir as coisas é sempre por outro, não por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós fazemos, não pelo avanço que nós conquistamos, mas às vezes nós estamos preocupados demais, porque o parâmetro pré-estabelecido em nossas mentes, nas nossas convicções, são nossos. Esse não é o problema, estar ansioso não é o problema, porque a própria Bíblia fala, nos alerta sobre a ansiedade, a expectativa, o anseio de fazer alguma coisa. O problema não é esse. O problema é quando a ansiedade ela é reflexo de uma vida distante de Deus. O problema é quando a ansiedade ela é porque é os seus projetos, é aquilo que é seu, é aquilo que é melhor para você, mas não é aquilo que te faz se aproximar de Deus, não é aquilo que faz você se fortalecer em Deus, e você está ansioso demais, porque ainda que falamos que Deus é presente, é óbvio demais, o dia a dia nosso é levado pelas correrias nossas, e nós estamos preocupados demais, e grandes coisas que nos frustram, grandes coisas que nos decepcionam, garanto para você que não são na caminhada cristã. Às vezes é uma convicção sua, às vezes é uma expectativa sua, às vezes é uma métrica sua que você está usando, às vezes é um parâmetro seu. E hoje nós queremos falar da ansiedade, irmãos, na ótica bíblica. Hoje nós precisamos falar da palavra de Deus, que é um tema sobre encontrando a paz na ansiedade.
Porque a ansiedade é o fato, é a expectativa, é a pressa que nos leva, é a expectativa de algo que nós estamos esperando e alguma coisa que nós queremos antecipar e nós não aguardamos. O problema da ansiedade na caminhada cristã é porque nós queremos dar um passo à frente. Nós oramos, mas nós queremos respostas. Nós queremos fazer algum tipo de movimento diante de Deus, mas nós queremos já temos a convicção de uma resposta. Nós já temos um tempo pré-determinado. Nós não conseguimos esperar em Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no texto que nós lemos, capítulo 4. Primeiramente, irmãos, é bom nós evidenciarmos aqui a causa da ansiedade. E aí é importante que nós vamos mergulhar no texto de Filipenses 4, mas não só no texto de Filipenses 4. Nós vamos fazer aqui um resumo de Filipenses, o livro, a carta à igreja de Filipos. Nós vamos entender aqui alguns temas, parâmetros de felicidade, de alegria, de contentamento. Vai falar muito sobre a confiança em Deus. E o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, cada um de nós, aonde está, a necessidade, onde está a cura para essa ansiedade, aonde está, a necessidade de nós caminharmos para encontrar essa paz no Senhor, para que nós possamos viver uma vida em conformidade com Deus, descansando em coração em Deus. Mas a ansiedade, ela tem as suas causas, e uma das causas que nós podemos falar aqui é que nós olhamos para o problema e esquecemos de Deus. Muitas das vezes nós estamos olhando o problema, nós estamos dimensionando esse problema e chegamos à conclusão que ele é grande demais. Nós estamos olhando o problema, mas nós estamos esquecendo desse Deus que nós cantamos, não porque a resposta vai vir do jeito que você quer, mas é porque você está perdendo foco. E o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Filipe sobre essa questão de não andeis ansioso, porque é um testemunho de vida prático, é um testemunho de vida, porque se nós analisarmos aqui qual é o contexto disso, o apóstolo Paulo está preso, está em Roma, o ano aqui é aproximadamente o ano 62 a 63 depois de Cristo, e ele está preso no corredor da morte. E ele está aqui mandando uma carta dizendo assim: alegrai-vos. Filipenses tem uma palavra que é bem clara na carta de Filipenses: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor, irmãos, isso independe de circunstâncias. Nós estamos ansiosos demais porque as expectativas são nossas. Nós estamos ansiosos demais porque nós estamos deixando de falar com Deus aquilo que tem afligido a nós. Nós estamos nervosos, agitados demais porque nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar. Nós estamos ansiosos demais porque a nossa correria, a nossa agenda é apertada demais. E nós queremos, através de um rito, através de um momento específico, querer que Deus fale conosco, querer que a resposta venha, sendo que é necessário muitas das vezes sentar. Acalma o teu coração, busque a Deus, fale com Deus, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que guarda todas as coisas, esse Deus que nós engrandecemos, irmãos, esse Deus que nós cantamos aqui hoje. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e esse louvor não é pelo aquilo que nós recebemos, porque o apóstolo Paulo está recebendo prisão, o apóstolo Paulo está recebendo cadeia, o apóstolo Paulo está recebendo chibatada, o apóstolo Paulo está recebendo o naufrágio, o apóstolo Paulo está recebendo pedra, e mesmo assim ele fala: alegrai-vos no Senhor, porque o coração dele está voltado no Senhor. Irmãos, quando nós falamos de ansiedade, muitas das vezes nós olhamos o problema, nós estamos preocupados demais com o problema, porque nós estamos esquecendo do detalhe principal. É tão óbvio falar que Deus é todo poderoso, é tão óbvio falar que Deus governa, mas no primeiro momento nós olhamos para o problema. Nós esquecemos desse Deus, nós limitamos esse Deus todo poderoso que governa, que não falha. E nós esquecemos que Ele não falha, porque a nossa frustração como meninos mimados, como alguém que quer, nós queremos, batemos um pé, esquecemos da vontade soberana de Deus, e nós ficamos frustrados, nós ficamos ansiosos demais, porque a gente não confia. Sabe aquela coisa assim: você vai trazer, vou, mas vai mesmo? Tem certeza? Mas aí para não garantir que Ele vai trazer, o que você faz? Você vai lá do seu jeito. Você vai atrás e você resolve. Ou você vai: não, eu deixei isso aqui pensando que se caso você não... Então isso não é confiança, isso não é fé. Confiança é entrega para o Senhor. E aí, se vier prisão, irmãos, é o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E aí outra questão da ansiedade, que a ansiedade também é fruto de relacionamentos quebrados. Nós começamos a falar aqui, nós vamos entrar mais no livro, mas no versículo 2 do capítulo 4, o apóstolo Paulo está evidenciando uma situação aqui de Evódia e Síntique.
E ele está deixando bem claro que no Senhor, né, é necessário que no Senhor elas se acertem. Porque não é uma questão de uma ou de outra. A gente pode pesquisar, você vai encontrar várias supostas situações do relacionamento ou desse problema que foi aqui apontado por Paulo. Mas o que importa é no Senhor, para a glória do Senhor. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é para a glória do Senhor. A necessidade da unidade da igreja, a necessidade de caminharmos juntos, irmãos. E aí muitas das vezes essa ansiedade vem porque nós estamos esperando demais, nós estamos confiando demais, nós estamos esperando, mas estamos esquecendo de esperar no Senhor. Nós deixamos de esperar no Senhor e esperamos em pessoas falhas. Nós jogamos a nossa expectativa no nosso trabalho, nós jogamos o nosso anseio maior no cargo que nós podemos ocupar. E nós esquecemos que é aquele que te coloca de pé, nós esquecemos daquele que te dá o fôlego de vida, você esquece daquele que faz você entrar e sair, você esquece daquele que te guarda na estrada, você esquece daquele que por causa de uma enfermidade você cai na cama e você perdeu todo o ego, toda a vaidade, toda a posição, todo o fruto disso acabou, ou por um momento temporário que seja, mas não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos porque não é o trabalho, é a proteção de Deus. Não andeis ansiosos porque não é a sua força, é a força de Deus. Não andeis ansiosos não é porque a alegria, porque é o teu momento passageiro, mas é o renovar de Deus, é o cuidado de Deus, é a provisão de Deus. Irmãos, nós estamos frutados demais, nós estamos ansiosos demais, porque nós queremos resposta agora. Eu não quero esperar. Eu não consigo esperar mais para fazer um arroz, um café. Eu tenho que ir lá e dar um jeito de um fast food, jogar no micro-ondas e em segundo ele está na minha mão. Eu não quero esperar, porque às vezes a gente perde o tempo de fazer um café. Isso é muito acampamento, né? Enquanto está fazendo café, vai fazer um café, você senta para bater papo. Daqui a pouco não é só tomar o café, é o prazer de tomar um café e bater um papo com o irmão. Nós esquecemos disso. Porque nós estamos com a nossa agenda muito tic-tac, né? É quase o tact-time lá da filosofia Lean. Tem que ser no tempo certo, não tem que ser no tempo, tem que ser no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é o que eu planejo, não é o que eu quero, é o que Deus tem para nós. E quando você entende isso, você descansa seu coração em Deus. Quando você entende isso, você realmente confia em Deus. Você já viveu experiências com Deus, ou você crê nesse Deus Todo-Poderoso. Você fala assim: eu não sei nem o que vai acontecer, mas eu não estou nervoso, eu não estou com expectativa, porque eu sei que Deus que me cuida de mim, é o Deus que vai estar me direcionando, e se a porta fechar, é Ele que fechou, se a porta abrir, é Ele que abriu, e eu confio em Deus. Por que andais ansiosos? Porque o projeto é seu, porque você está esquecendo de falar com Deus, você confia em tantas pessoas, mas você não tem aberto seu coração para Deus. Ele sabe na sua onisciência, Ele sabe do que você está passando. Mas às vezes é necessário, num ato de fé, você abrir a boca e falar onde dói. Às vezes é necessário você falar e falar: Senhor, direciona, tira a ansiedade do meu coração, tira essa pressa que eu tenho, que eu possa descansar no Senhor verdadeiramente. E quando você entende isso, o teu louvor é diferente, o teu culto é diferente, a tua necessidade de buscar a leitura da palavra é diferente, a necessidade de orar é diferente, porque você entendeu que isso não é um rito. Isso é uma necessidade, isso é meio de graça, é uma necessidade que eu tenho de sobressair sobre as coisas que vão ser colocadas diante de mim. E quando for o dia mau, que a Bíblia fala do dia mau também, irmãos, quando for o dia mau, você vai estar fortalecido no Senhor, porque você sabe que na hora que não dá para você, é o Senhor que está te sustentando. O Senhor não vai nos dar nada aquilo que nós não podemos suportar, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que governa a nossa vida. São tantas verdades pronunciada de uma forma constante, e muitas das vezes nós temos que ser lembrados constantemente, porque essa verdade às vezes ela cai no esquecimento nas nossas ações práticas. Nós estamos esquecendo disso. A ansiedade também é um resultado exagerado da preocupação material. Irmãos, eu não tenho dúvida, se a gente abrisse aqui uma possibilidade de cada irmão falar sobre isso, uma experiência com Deus, uma experiência da provisão de Deus, uma experiência quando não tinha nada, apareceu tudo, quando você precisava de tantas coisas e veio a coisa certa, no momento certo, na quantidade certa, porque é Deus Todo-Poderoso cuidando de você. É essa experiência que nós temos que ter. O apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Filipe, ele está escrevendo para dizer assim: olha, haja paz entre vós. Apóstolo Paulo, ele está falando que o versículo 1 do capítulo 4 até o 3, ele está falando sobre a necessidade da paz, mas quando ele começa a falar do versículo 4 ao 6, agora ele já está falando de ser grato a Deus, ele está falando de orar. Sabe o que ele está falando para nós? Fala com Deus, e quando você tiver, agradeça.
Salmo 103, irmão, bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor e não esqueça de um só dos benefícios. Irmãos, não esqueça dos benefícios do Senhor. Não esqueça que uma porta fechou, mas quantas se abriram. Não se esqueça, irmão, que a expectativa a sua expectativa, ela se frustra, mas o plano de Deus não se frustra. O plano de Deus vai se cumprir na nossa vida. E o apóstolo Paulo está lembrando isso para a igreja. Não andeis ansioso. Você não vai conseguir chegar mais rápido que você está correndo. Você vai chegar no tempo certo, porque as coisas foram programadas para que você chegue no tempo certo. Não é pelo seu esforço. E aí você se decepciona, porque o teu coração está cheio de expectativa de um coaching. O seu coração está cheio de palavras de alta ajuda. O seu coração está cheio de convicção de uma palestra motivacional. Ou porque você confia no amigo seu, mas você esqueceu de se prostrar diante do Pai Todo-Poderoso. Às vezes você se esqueceu, e aí quando você faz isso é o contrário. Você entrega para Deus e as pessoas falam, não vai dar, não vai acontecer, não vai se abrir, mas você fala assim, Deus sabe. E se não acontecer, Deus sabe, porque Deus governa todas as coisas. Isso é convicção, isso é fato comprovado, e nós precisamos, irmãos, entender isso. E a manifestação da ansiedade, ela vai trabalhar aqui também em dois aspectos. O aspecto que nós podemos dizer, né, do passado e do futuro. O apóstolo Paulo, ele poderia estar falando, está preso a esse passado dele, o passado perseguidor, o passado de Saulo, o passado que provavelmente depois, né, da obra salvífica no seu coração, né, o instrumento de Deus, um homem de Deus usado, capacitado para fazer a obra do Senhor, esse homem poderia estar preso ao passado. Mas já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu já não estou mais preso às coisas com remorso. Não vou falar nem arrependimento, porque o arrependimento gera um ato diante de Deus verdadeiro. Mas o remorso, a preocupação que aquilo que você fez ou que você deixou de fazer, mas agora você está falando assim, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aí você fala na expectativa de que aquilo que o Senhor faz é bom. Aquilo que o Senhor guarda, o Senhor guarda cada um de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta. E qual é o resultado, irmãos? Qual é o resultado, então, né, que nós podemos falar dessa questão do passado, da ansiedade, desculpa. Mateus 6 vai falar lá, Jesus mesmo falando, ele fala assim, olha, irmãos, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Você vai correr para lá, você vai correr para cá, mas o que você pode fazer? E ele continua falando, o que comeremos? Às vezes a preocupação de outro, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Ele está dizendo, com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí é mais um equívoco muitas das vezes. As outras coisas, se a gente pegar o texto anterior, nós vamos falar de coisas necessárias, nós vamos falar de coisas fundamentais, nós vamos falar de um texto anterior, né, sobre a preocupação que nós temos no dia a dia, a preocupação que nos faz e buscar caminhos por nós mesmos, as respostas que nós buscamos por nós mesmos, e não muitas das vezes não confiado no Senhor, não confiado na provisão do Senhor, não confiado no cuidado do Senhor para conosco, e a gente esquece disso. Irmãos, nós estamos endeusando demais pessoas, nós estamos esquecendo de glorificar aquele que é poderoso, que é o nosso Deus, nós estamos esquecendo de exaltar esse Deus, e eu falo isso, irmãos, mais uma vez aqui com todo cuidado de não falar como pré-julgamento, mas a comprovação disso aí é quando nós estamos pulando para lá e para cá como meninos agitados, nós estamos nervosos demais, nós estamos procurando outras coisas, nós estamos buscando resposta em outras coisas, e muitas das vezes nós esquecemos ou ignoramos o privilégio que é estar diante da presença desse Deus Todo-Poderoso, o privilégio de cultuar esse Deus, o privilégio de exaltar esse Deus. E quando você faz isso com essa convicção no seu coração, né, nós podemos fazer isso com a certeza do direcionamento da nossa oferta diante do Senhor. Nós esquecemos muitas das vezes isso, e, irmãos, mas o apóstolo Paulo, ele fala também, através desse texto que nós lemos agora, nós vamos entrar no texto através do versículo 6, ele fala que há um remédio para isso, né? E aí nós vamos ler aqui no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O remédio, irmãos, é nós aproximarmos do Senhor.
O remédio é viver uma vida de intimidade com o Senhor. O remédio é viver uma vida verdadeira diante do Senhor. O remédio é, coloca diante dele as suas súplicas e as suas orações. Essa é a orientação que ele está dando para a igreja de Filipe. O versículo 6 ele está dizendo assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas faça todas elas se tornar conhecida de nosso Deus. Faça ela, diante da relação com Deus, coloca ela diante de Deus. E já reparou, irmãos, eu volto àquela mesma fala, quando você fala assim: olha, eu confio em Deus, e você ora e alguém fala assim: mas o problema é grande, mas eu confio em Deus. Mas o negócio é difícil, Luciano, você vai ter, mas eu confio em Deus. Eu não estou falando aqui de uma forma irresponsável para que nós possamos, diante de um diagnóstico médico comprovado, nós podemos dizer que muitas pessoas fazem, mas eu creio que Deus pode me curar. Ele pode, mas Ele pode abrir a porta, Ele pode colocar o enfermeiro do seu lado, Ele pode colocar o médico no seu caminho, Ele pode direcionar você para um tratamento necessário, Ele pode fazer, mas você confia em Deus, e você ora a Deus, e você é confiado em Deus. Irmãos, isso já é motivo para que a igreja no Deus Proverá fique lotado. E o foco principal é falar com Deus, orar. Porque eu vou colocar diante de Deus a minha vida, eu vou colocar diante de Deus a minha família, eu vou colocar diante dele as situações mais difíceis, mais contraditórias, mas eu vou colocar diante de Deus. Eu sei que Deus está sabendo, eu sei que Deus vai dar um direcionamento. Se for necessário acalmar meu coração, Ele vai acalmar. Se for necessário, aquieta e saiba que eu sou Deus. Ele vai falar: eu sou exaltado nos céus, ó, Deus é exaltado em todo lugar. Ele não é só no domingo, Ele não é só uma parte da minha agenda semanal. Ele é adorado todos os dias, Ele deve ser adorado todos os dias. E todos os dias, quando você se encontra na paz, você fala assim: eu estou na paz porque eu sei em quem tenho crido, e eu tenho colocado diante dele a minha vida, e sei que Ele vai dar a direção. Eu sei que Deus governa, eu sei que Deus sustenta, eu sei que Deus é um provedor, o Deus é mantenedor, sustentador. É esse Deus que eu tenho orado, e eu coloco diante dele. E eu confio nele, porque Deus é fiel. Isso não é um jargão, irmão, isso é Bíblia. Isso é qualidade, atributo de Deus. Isso não é uma questão de tudo posso naquele que fortalece só porque está pronto. Mas aquele que fala tudo posso no que fortalece, ele estava pronto para todas as coisas. Ele estava conectado em Cristo. Ele fez da vida dele motivo de louvor para a glória do Senhor. E aí muitas das vezes, numa vida estática, uma vida de busca de tantas coisas, de tantas frustrações, de tantos projetos que são muito meus do que de intimidade, de crescimento, de edificação, de comunhão. E aí nós queremos a resposta de Deus. Ou a gente não está atento, as coisas estão acontecendo do nosso lado, a insensibilidade. E nós temos que pedir: Senhor, aguça a sensibilidade espiritual, para que você veja as coisas, para que você escute o irmão quando ele clamar, para que você possa tocar no irmão quando ele estiver precisando, para que você consiga trabalhar todos os atributos, todas as suas qualidades que foi dada a você por Deus, para que você possa ajudar o próximo, para que você possa crescer para a glória do Senhor. E aí a Bíblia está falando: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, irmãos, é tudo. Eu não vou entregar para Deus só problemas gigantescos. Eu vou colocar diante de Deus o meu amigo. Eu vou falar em Cristo, através de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. Eu vou falar com Deus, porque agora eu estou em Cristo. Agora eu estou no vivo caminho. Eu agora estou diante de Deus. Eu estou falando com o Senhor. Eu tenho a possibilidade de fazer. Se isso não mexe com você, se isso não faz você entender a importância, a dimensão disso, para que você possa colocar diante de Deus, sabendo que Deus vai cuidar de você. Se você não entendeu isso, irmãos, nós precisamos nos voltarmos mais para as coisas de Deus. Como é que está a sua vida? Se essa é a palavra de Deus que nós estamos falando aqui agora, é a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Se eu tenho uma maneira de falar com Deus, é a minha oração, eu quero falar com Deus. Que crescimento é esse que você está ansioso demais, mas você não quer falar com Deus, você não quer saber o que Deus tem para falar para você, você não sabe o que a palavra diz sobre a ansiedade, aí você vai lá e lê, fala com Deus, ora a Deus, fala Deus fala, mas a gente vai procurar conselhos em outras pessoas, em outros lugares. Esquecemos de falar com Deus. Está aí a razão de muitos estarem fracos, está aí a razão de muitos estarem perdidos. Está aí a razão de muitos estarem reivindicando coisas que não glorifiquem a Deus.
Está aí a razão de muitos estar olhando para os problemas e não estar olhando para Deus, porque tem se esquecido desse Deus Todo-Poderoso, tem se esquecido desse Deus que pode todas as coisas, e nós temos trabalhado uma frustração muito grande. Irmãos, versículo 8 fala assim, olha: e finalmente, irmãos, com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é fruto de buscar mais, isso é fruto de estar com o povo. Primeiramente, lembra, a gente está trazendo a paz, a comunhão. Nós estamos agora vivendo os nossos sonhos, nós estamos vivendo o novo de Deus, nós estamos vendo a bênção na família do irmão, nós estamos vendo crianças se chegando, nós estamos se alegrando com os irmãos. Quando os irmãos choram, nós vamos chorar junto com os irmãos. Quando o irmão pede ajuda, a gente dá o braço, nós ajudamos o irmão. Nós estamos vivendo a comunhão, nós estamos vivendo no meio do povo de Deus, as bênçãos de Deus. Então não tem como nós torcermos isso para coisas que não devem entrar na nossa mente. A questão é buscar, a questão é orar, a questão é viver o novo de Deus, a questão é estar vivendo essa comunhão, a questão é estar vivendo esse relacionamento real. Porque eu tenho certeza, irmãos, existem frustrações, existem. No momento que o pastor estava aqui lendo o texto, né, da contrição, e ele estava ali lendo o texto, eu estava ali pensando, sentado à bateria, porque nós ficamos conectados o tempo todo, nós estamos em adoração, nós estamos prestando atenção na palavra. E a gente não pode ficar, né, de uma forma constante no momento da contrição, nós aceitarmos ou nos contentarmos que todo momento de pedir perdão é uma oportunidade que eu tenho de ficar pedindo perdão. Nós deveríamos pensar de uma outra forma. Nós deveríamos pensar assim, ó, independente do que eu fiz ou não fiz, eu já sou pecador. Então, Senhor, muito obrigado por tua misericórdia. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado porque a tua misericórdia não é causa de não ser consumido. Muito obrigado porque em Cristo Jesus eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus agora, irmãos, em Cristo Jesus. Romanos 5:1, nós estamos lá justificados em Cristo, nós temos paz com Deus. E aí a gente ora muitas das vezes, talvez numa expectativa do que eu fiz e se vou aproveitar a oportunidade. Não, eu vou aproveitar a oportunidade sempre. É no culto, é em casa, em todo momento eu vou ter a oportunidade, respeitando o ato litúrgico, sim, mas também na intimidade, falando com Deus. Senhor, ainda que eu tenha boa intenção, ainda que eu queira fazer boas coisas, ainda que eu estou voltado, bem intencionado, eu sou pecador, então eu devo pedir perdão, se reconhecendo simplesmente por isso. Essa é a base, você é pecador. E não é uma questão de não pecar mais, é uma questão de entender que você é pecador, é uma questão de você entender que quando o bem que você quer fazer, você não faz. O apóstolo fala isso. Mas o mal que eu não quero fazer, né? Muitas das vezes eu estou lá fazendo, eu estou lá sendo levado por uma situação. E essa é a palavra de Deus, irmãos. Outra questão é o versículo 9. O que diz o versículo 9? O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. Então a prática comum, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas expectativas, nós colocamos diante do Pai, nós colocamos e nós estamos vivendo finalmente sobre coisas boas, mas agora é a hora de nós trabalharmos o quê? Nós precisamos trabalhar a nossa forma de agir, e agir corretamente, agir no Senhor, agir debaixo da graça do Senhor, agir no saber, debaixo do temor do Senhor. O temor, nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que ter temor. Nós temos que obedecer a Deus, nós temos que saber que Deus maravilhoso é esse, mas é um Deus que tem uma mão forte, é um Deus que é amor, mas é justiça também, é um Deus que, olha só, irmãos, presta atenção, às vezes nós falamos muito do que Deus pode fazer, às vezes nós estamos confiados na nossa fé numa frase pronta, às vezes nós vamos demonstrar o nosso amor por alguém, a nossa convicção de Cristo, quando nós colocamos uma frase numa rede social. Às vezes isso para muitas pessoas é o parâmetro para me identificar. Não é. O parâmetro é a novidade de vida, o parâmetro é viver para a glória de Deus, o parâmetro é glorificar a Deus, o parâmetro é buscar em Deus, o parâmetro é querer saber mais de Deus, o parâmetro é anunciar desse Deus para as pessoas que estão perdidas, pessoas que estão querendo dar fim à vida lá fora, pessoas estão desesperadas lá fora, pessoas estão buscando solução em lugar que não é para buscar, e você sabe.
E se você ocupar a sua mente, versículo 8, né, finalmente que a gente vai falar de povo, de comunhão. Se você ocupa a sua mente com as coisas de Deus, se a sua preocupação é glorificar a Deus, se a sua preocupação é levar essas boas novas para as pessoas, você não consegue dar atenção para duas coisas. Você vai se encher da palavra de Deus, você vai se encher das coisas de Deus. E aí a gente vai falar, o coração está cheio, a boca fala. O coração está cheio de técnica, o coração está cheio de teoria, o coração está cheio de pensamentos motivacionais, o coração está cheio de programa de TV, o coração está cheio da série, o coração está cheio de Big Brother, sabe tudo, conhece tudo, defende tudo, mas esquecemos de falar de Deus, esquecemos de anunciar, irmãos, lá nas redes sociais que Jesus salva, Jesus é o caminho, Jesus salva. Ou um texto bíblico, pode ser um texto bíblico, para que as pessoas falem assim, esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, ó. A publicação deles, né? A publicação de palavra de Deus, de uma mensagem de palavra, um texto, um áudio. Ou às vezes a gente entra e fala assim, não pode, não é coerente o que está acontecendo, porque nós estamos ansiosos demais, nós estamos agitados demais, nós queremos dar a notícia primeiro. A briga está comendo solto, a pessoa não quer separar, a pessoa quer filmar. A pessoa está preocupada com quem vai dar a notícia primeiro, quem vai falar primeiro. Eu sou o porta-voz da palavra, e nós não queremos ser o porta-voz do Evangelho. Nós não queremos muitas das vezes ser o porta-voz, né, da salvação para as pessoas. E aí você escutou alguém chorando no ônibus. Irmãos, não sei se vocês já tiveram essa experiência. E às vezes a gente fala assim, por que eu? Às vezes você está no trabalho e alguém chega chorando. Eu falo isso para a glória de Deus, irmãos. E às vezes coisas que a minha esposa nem sabe. É um professor que chegou lá cheio de problemas, estressado. E eu falei, o que foi, rapaz? Eu estou vendo um problema, começou a chorar. Eu falei, posso orar? Eu falo assim, posso orar por você? E aí eu vou orando e vou falando com ele. E às vezes a gente procura até sair dessa situação, porque a gente fala assim, eu não estou preparado. Você está preparado, você tem que te capacitar o Senhor, irmãos. E quando você está buscando o Senhor, quando você está lendo, quando você está buscando, você não está ansioso com esse mundo. Você não está preocupado com os resultados desse mundo. Porque você sabe que quem governa é o Senhor. Quem vai te dar a resposta é o Senhor. Quem vai te dar o bom êxito é o Senhor. E o bom êxito, irmãos, não tem a ver com aquilo que você quer. É o bom êxito. O problema é que a gente quer interpretar o bom êxito. Eu tenho uma mania de falar assim, a nossa racionalidade às vezes nos torna irracionável. Porque por ser racional demais, você pensa demais, você quer interpretar tudo. Mas aí você acaba sendo irracional, porque você quer julgar se você for jogar a Bíblia toda e interpretar a Bíblia toda, tem coisa que é difícil, irmãos. O pastor sabe disso, tem coisa, os irmãos sabem disso, tem coisa na Bíblia que você fala assim, mas por que você quer? Eu creio, é a palavra de Deus, e eu creio que é a palavra de Deus, então é a palavra de Deus. Tem coisa que não dá para explicar muito não, ou a gente não sabe, ou a gente também não sabe porque a gente está preocupado com outras coisas. A gente tem resposta para dar para tudo, mas quando fala de Bíblia a gente não tem resposta para dar. E aí a gente corre lá na liderança da igreja e fala, irmãos, me ensine isso aqui, Se você fez isso, que amém. Se você fez isso, você foi atrás de buscar acertar, Mas se você não se preocupa com isso, você perdeu a oportunidade de ser instrumento de Deus, Porque você está recebendo a palavra de Deus aqui para que durante a semana as circunstâncias, as oportunidades, as coisas aconteçam e você possa falar dessa palavra para alguém. Alguém pode estar lá desesperado, alguém pode estar lá agitado demais, e você fala assim, calma, olha para Deus, respira, calma, Deus sabe todas as coisas, E a gente às vezes tem a folha não cai, não toca no chão sem que Deus, o Senhor conta cada fio de cabelo nosso, o Deus sabe cada fio de cabelo que você tem, palavra de Deus, e a gente está preocupado demais. E o apóstolo Jó, ele fala lá no final do capítulo, ele fala, bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmão, se você não se impacta com isso, se você não entende isso, nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar lá atrás, quarta-feira, 19 horas, 19h30, conhecer um pouco desse Senhor, conhecer um pouco do nosso Salvador Jesus Cristo, da obra salvífica em Jesus Cristo, que nos faz agora filhos de Deus, nos aproxima de Deus, e um Pai amoroso, um Pai que não falha, um Pai que é fiel, um Pai que cuida de nós, Ele não vai deixar a gente sair como um menino pirracento, e ainda que a gente seja muitas das vezes, como criança pirracenta, o Senhor está controlando todas as coisas. Deus é o nosso Deus, irmãos. E aí o resultado, irmãos, nós chegamos aqui, a cura, o resultado da ansiedade através do texto. Uma vez que você faz isso, irmãos, agora vem aquilo que é óbvio. Eu falei que era óbvio. Agora vem o óbvio. Mas que às vezes o óbvio é necessário falar. Porque é tão óbvio, que a gente fala assim, alguém ia fazer isso era óbvio, mas ninguém fez, porque todo mundo achou que era óbvio. Era tão óbvio,
que a gente está procurando, da mesma maneira que nós vivemos a nossa vida, atrás de respostas mirabolantes, tecnologias mirabolantes, nós esquecemos que a Bíblia é palavra de Deus, é simples. Deus está falando assim: para de correr, fala comigo. Deus está falando: fala comigo, ora, coloca diante de mim a sua preocupação, coloca diante de mim os seus anseios. Deus está falando isso para você nessa noite, coloca diante dele. E aí, irmãos, entre em ações de graças também, né, pelas coisas mais simples, né? Eu sempre falo que as coisas simples, irmãos, eu quero agradecer porque hoje eu cheguei aqui no culto. E às vezes no início eu ficava preocupado com isso. Eu falava assim: irmãos, a irmã levantou a mão para agradecer o pastor, e ela falava assim: pastor, eu quero agradecer porque hoje eu tive um dia em paz, cheguei aqui para a reunião de oração. Aí eu olhava assim, pô, tipo assim, tanta coisa para a gente pedir. E eu falei assim, aí depois eu comecei a entender, eu ficava envergonhado. É ações de graça, irmãos. Bendiga minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Obrigado, Senhor. Meu filho saiu, meu filho voltou. Obrigado, Senhor, que a viagem aconteceu e voltou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor governa, o Senhor sustenta. Obrigado que nós fazemos plano, mas a resposta vem do Senhor. Obrigado porque nada foge do teu controle soberano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque ainda que o mundo está caindo aqui, ó, as coisas estão despencando, mas no Senhor, né, nós estamos lá. E aí o resultado, irmãos, a gente fala do apóstolo Paulo, ele falando sobre a paz, quando nós falamos da paz de Cristo, mas é interessante que ele fala da paz, e a paz que está lá em Romanos 5:1, né? Justificado, pois, temos paz com Deus, mediante a Cristo. Está lá o texto, a paz com Deus. Mas sabe o que nós precisamos, irmãos? A paz com Deus. Nós precisamos da paz de Deus. Nós estamos precisando da paz de Deus. Porque a paz com Deus, irmãos, ela nos faz, pela obra salvífica de Cristo, nós estamos em Cristo, e a gente bate cabeça, mas nós precisamos ter paz de Deus, a paz que faz com que a gente se acalme, a paz que faz que está caindo uma tempestade, as coisas estão acontecendo, e você tem paz de Deus. As coisas estão acontecendo, irmãos, eu volto a falar aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando da paz de Deus, quando ele está ratificando aqui para os irmãos, que ele está em cadeias, ele está em Roma, ele está preso. Ele está numa situação, irmãos, desfavorável ao contexto, aos nossos olhos. Se nós olharmos ao contexto, se nós olharmos a situação, nós poderíamos falar assim: ele não tinha motivo de agradecer a Deus. Ele poderia estar chorando, a gente poderia estar indo lá para fazer uma visita para ele. E sabe como é que a gente ia sair de lá nessa visita? Como nós saímos muitas das vezes, né? Nós vamos fazer uma visita e a gente fala assim: Senhor, obrigado, né? Porque eu fui para fazer visita, não sabia nem o que falar, e eu vim tão animado. Eu vim tão fortalecido porque aquela pessoa está numa prova danada, mas ela está lá glorificando a Deus, cheio de convicção que Deus pode fazer, e aí você volta envergonhado, constrangido, ainda que você não verbalize isso, você está pensando nisso, porque quando você se depara com uma situação dessa, quando você se depara com uma pessoa que realmente está confiada em Deus, o apóstolo Paulo ia falar assim para a gente: calma, fica tranquilo. Apóstolo Paulo, você vai morrer, você está na prisão. Calma, eu estou em Cristo. Você esqueceu? Ele que ia acalmar a gente, ele ia falar assim: calma, fica tranquilo, eu estou para a glória de Deus, a minha vida não se resume a isso aqui, mas eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É Ele falando, não que eu tenha alcançado, não que eu tenha obtido a consciência do que não é aqui, não termina aqui, não é aqui, não se resume aqui, mas Ele fala para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, e a vida se perde, porque o nosso prêmio é outras coisas, nossos motivos são outros, mas Ele mesmo está falando que a palavra é a paz de Deus, que a paz de Deus, irmãos, ela possa trazer isso no nosso coração, uma questão de relacional e existencial, de relação. É isso que eu estou falando. Não é porque eu sou salvo para sempre. Não é porque eu estou sentado em cima de uma situação, né, de compreensão bíblica, mas é uma convicção do Deus que você serve. É uma convicção que Ele é maior que tudo, Ele é maior que todos. É preciso falar de novo, é Ele que criou todas as coisas, é Ele que sustenta todas as coisas, nada foge do seu controle, é Ele que toca a sua mão estendida sobre a sua vida, é Ele que sustenta, é Ele que direciona, é Ele que vai fazer todas as coisas acontecer. E aí o que você faz? Louva. O que você faz? Você glorifica. O que você faz? Você quer saber mais desse Deus, você quer se alegrar nesse Senhor, você quer buscar mais, e aí você não fica frustrado, porque Deus não vai te frustrar, você não fica ansioso, porque você aprendeu a descansar em Deus, porque você aprendeu a falar com Deus, porque você aprendeu que Deus governa todas as coisas.
E aí eu volto a falar, nós não temos aqui, irmãos, a garantia, né, por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza, nós não temos a garantia que não haverá preocupações, nós não temos a garantia, mas irmãos, é no Senhor que nós devemos buscar, que a gente erre, que a gente, né, queira agitar, fica agitado, a gente fica, é a natureza. Eu falo, não é porque você quer pensar nisso, não é porque você não está confiando, não é falta de fé, é a natureza. É você querer uma coisa, você anseia para aquela coisa, e o anseio, eu não estou falando ele só de forma negativa, o ansiar é querer, é desejar, esperar. O problema é a consequência disso, de não saber esperar, de não saber direcionar, de querer buscar, de querer aquilo que você quer, né, de querer fazer da sua forma, e esse é o grande problema. Irmãos, concluindo nossa mensagem, o apóstolo Paulo, ele sabia muito do que ele estava falando. Ele falou, não é porque ele falou como uma palavra motivacional. O apóstolo Paulo, ele não falou como alguma coisa que alguém viveu. Ele falou daquilo que ele viveu. E é tão bom quando nós temos as nossas experiências para falar para as pessoas. É tão bom quando você fala assim, as minhas experiências com Deus, o quanto que Deus é poderoso, o quanto que eu quebrei a cara tentando fazer por conta própria, mas quando eu decidi buscar mais a Deus, orar a Deus, quando eu comecei a parar de acreditar nas coisas desse mundo e passei a confiar naquilo que Deus colocou diante de mim, naquilo que Deus me possibilitou através da palavra, de ler a palavra, de orar com o irmão. Como é bom saber, irmãos, porque as expectativas são sempre através do mundo encantado. O desenho desse mundo, muitas das vezes é encantado, é o amor encantado, é a expectativa encantada, é o profissional encantado, é o resultado magnífico encantado, e às vezes você vai se deparar com a situação que não é nada disso. A vitória vem através de muita luta, às vezes a vitória vem através de muito choro, através do reconhecer a Deus, é porque na hora que você precisou, foi necessário você lembrar de Deus, porque quando estava dando tudo certo, você estava esquecendo. Quando as coisas estavam dando muito certo, era a sua capacidade, e às vezes é necessário nós vivermos isso, e a convicção, irmãos, que Deus governa a nossa vida, é essa convicção que vai, irmãos, é essa convicção que vai trazer a paz de Deus para nós, é essa convicção, essa certeza de saber que Deus governa. Cabe o dia de amanhã o próprio mal, fechando o capítulo 6, né, de Mateus, e aí a gente está preocupado com amanhã. Então, vivo hoje para a glória de Deus. Celebre a Deus por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que você experimentou, e entregue o seu caminho ao Senhor. E aí vem o Salmo 37, confia nele e o mais ele fará. Não é um jargão, isso é a convicção de alguém que crê em Deus, isso é a convicção de alguém que está descansando o coração em Deus, e Deus fará aquilo que lhe apraz. Deus é Deus e Deus governa de forma soberana. Que Deus abençoe, irmãos, a nossa vida, que Deus continue nos fortalecendo. A caminhada muitas das vezes é difícil, mas que Deus nos fortaleça. Fala para Deus. Fala para Deus, Deus, olha, eu tenho vontade de correr, eu tenho vontade de ficar em casa, eu tenho vontade de fazer coisas que me dá prazer, né? E aí você começa a falar com Deus. Essas experiências com Deus, Deus, coloca no meu coração aquilo que lhe agrada, coloca no meu coração, né, aquilo que o Senhor quer fazer através de mim, por mim, me capacita, Senhor, me direciona, porque por próprio prazer, às vezes a gente não quer, é a graça de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus, nos conduzindo.